é socialismo ou extinção da espécie, é socialismo ou barbárie, é socialismo ou guerra, não tem outra opção. Ou a gente elimina a lógica do capital, tá? Ou é isso. É isso, e eu tenho 110% de certeza, porque o capitalismo ele é autodestrutivo, porque a lógica do capital nos leva inevitavelmente à autodestruição. Então chegou a hora, passou da hora da gente superar esta porra, a gente tem que superar isso, tá entendendo? Já passou, é urgente demais, é uma questão de sobrevivência. É aí que começa o problema. Inteligências artificiais existem há anos pra fazer tarefas específicas. A inteligência artificial que dá diagnóstico, a inteligência artificial que prevê o clima, o tempo. Agora nós estamos trabalhando a partir do ChatGPT e da tecnologia por trás dele, uma inteligência artificial de linguagem. Ela aprende qual é a próxima palavra de uma frase, de um diálogo, de um contexto. E tudo no mundo é linguagem. Desde resolver uma questão de aritmética, até resolver a cadeia de um DNA, até conseguir prever coisas, até criar coisas. Não, Agora eu até vou falar uma parada assim. Vocês sabem que eu defendo que o gênero humano é fundado no trabalho, mas tem outras interpretações que falam, por exemplo, da questão da linguagem. Que a linguagem, ela também poderia fundar o gênero humano. Eu acho que o trabalho, ele é ainda anterior à linguagem articulada, completamente desenvolvida, né? Que eu tô falando da linguagem articulada que a gente utiliza. Mas o fato é que o Cauê tem razão, galera. A partir do momento do desenvolvimento de uma linguagem, a gente não consegue saber qual o limite de desenvolvimento dessa linguagem. E o que está sendo desenvolvido na inteligência artificial é uma linguagem. Então vejam, se há quem diga que a linguagem nos faz humanos, eu acho que o trabalho é anterior a isso, então eu acho que o que nos faz humanos é o trabalho, mas enfim, há quem diga que a linguagem, se essa galera estiver certa, por exemplo, pode haver, entre muitas aspas, uma humanização no desenvolvimento da inteligência artificial. Porque a gente não sabe até que ponto essa linguagem pode se envolver. Quando a gente vai falar na linguagem articulada do ser humano, a gente consegue pegar a raiz dos idiomas e encontrar algumas palavras que provavelmente estão nos primórdios do desenvolvimento da linguagem articulada. Questões muito simples, como sim e não, como mãe, né? Como pai, mas pai é bem depois, mas eu acho que mãe é muito antes. Por isso que essas palavras podem ter, por exemplo, raízes que são comuns mesmo em idiomas muito distintos, né? Então você pode pegar mãe, a palavra mãe é um bom exemplo, que se eu pegar ela em alemão, né? Se não me engano, mater, né? E em inglês, mother, né? Em português, mãe, né? Madre. Mesmo que a gente esteja falando, sei lá, de uma língua latina, de uma língua anglo-saxônica, de uma língua germânica, ainda assim nós vamos ter uma fonética parecida, o que pode dar a entender que há uma raiz ainda mais antiga, né, para determinadas palavras. O que quer dizer isso? Que a linguagem articulada ela começou a se desenvolver, e nesse desenvolvimento não houve, vamos dizer assim, nenhum freio, nada que pudesse ter algum tipo de linearidade, criando tantas possibilidades. Se a gente continuar desenvolvendo esse tipo de linguagem, qual o limite que isso vai ter? É impossível calcular que tipo de limite que isso vai ter. Criar, não, que o robô é criativo agora. A criatividade, amiga, é basicamente um algoritmo que a gente aplica na vida. Eu pego as informações que eu tenho, eu tento criar a solução. Ah, essa não é, essa não é. Opa, essa é. Isso é criatividade. O robô sabe fazer exatamente isso. Então sim, um robô consegue ser criativo, um robô consegue ser inteligente. Um robô, de acordo com o mano do Google, consegue até representar sentimentos. Aí você vai falar, não, sentimentos, que nem aqueles robôs que mexem a cara e fala, estou com raiva. Não, é sentimento. Que parte você não entendeu ainda, ô filha da puta? Presta atenção no que eu tô te falando. O que é, por exemplo, o sentimento pra um animal? Um animal primitivo, sei lá, até inteligente como o polvo lá. O polvo sente medo. O que ele faz? Ele solta tintinha pelo cu e corre. O ser humano sente medo. Ele tem aquele nosso sistema que é de bater ou de correr, né? Fight or flight. Ou a gente foge do perigo, ou a gente enfrenta o perigo. Mas é basicamente 0 e 1, parça. Não tem essa coisa que você tá pensando em mística, mas a alma. Não. São impulsos elétricos. E agora eu vou falar uma bobagem aqui então, já que a gente tá autorizado. Nosso cérebro também é formado por impulsos elétricos, galera. O que é a sinapse neuronal? Não é isso? Não é corrente que vai para um lado e para o outro? Me ajudem aí, chat. Não é isso também? É isso, não é? É isso. É isso. É energia. É isso. É isso.
no nosso cérebro e o robô sabe fazer igual. A diferença é que a nossa inteligência é baseada em carbono, células, carne, e a inteligência do robô é baseada em silício, chips, mas é literalmente a mesma coisa. Não, Cauê, o do robô é programação, é número, mano, eu vou dar na sua cara, eu juro por Deus, mano. É a mesma coisa. Quanto mais cedo você colocar sua cabeça em volta disso, mais cedo vai te ajudar a entender o que geral fica num negacionismo e diz, não, mas não é assim, não, mas não pode. Camaradinha, não é assim agora, não é assim agora, saca? Se você voltasse pra 1994, quando já tinha celular dando banda por aí, e dissesse que os celulares em 20 anos iam fazer o que os nossos celulares fazem hoje, a galera ia dizer, você tá viajando, mano, para de falar bobagem, isso nunca vai acontecer. Como assim? Se você voltasse lá para os anos 90, na época do PC XT, na época do PC AT, e dissesse assim, olha, rapidamente, daqui a uma década e meia, nossos computadores pessoais vão ter HDs de 1 terabyte. A galera ia rir da sua cara, ia dizer, você é maluco, mano, 1 terabyte, você precisa de um quarto inteiro para ter um HD de 1 tera, né? Hoje isso é ridiculamente simples, e não demorou 20 anos para isso acontecer. Tá entendendo? Sabe esse papo do Tesla, que dirige sozinho, que não só o Tesla, tem caminhão andando pra cima e pra baixo, carregando carga sozinho. A mesma coisa, se você dissesse isso nos anos 80, e dizer, não, isso é daqui a 100 anos, e olhe lá, sabe lá como que nós vamos fazer isso. Não demorou 30 anos, a gente tá vivendo isso. Então, você tem que entender, é isso, galera. Sabe? É exponencial o desenvolvimento desse tipo de tecnologia. E pior ainda, se a gente começar a desenvolver uma tecnologia que pode colaborar para o próprio desenvolvimento, como é o caso da inteligência artificial. A galera tá viajando, tá? Em não dar devida atenção para isso. O problema que tá vindo. Tira essa imagem do Exterminador do Futuro da sua cabeça. Tira essa imagem do Black Mirror. Nós estamos falando de coisa real. Nós estamos falando de chips, de computadores processando informações. Que é basicamente o que o nosso cérebro faz. Só que no momento ele não faz com a mesma competência do nosso cérebro. Spoiler! Vai fazer muito mais do que o nosso cérebro muito em breve. E é aí que tá o problema. Imagina que você tem uma droga que você quer testar se ela é boa ou não. O que ela faz. E aí você solta ela na água da Sabesp ali, ó. Beleza. Se você descobrir que não era bem isso, acontece que é tarde demais. Porque agora todo mundo tem acesso, né? E qual que é o problema da inteligência artificial? É que todo mundo tá tendo acesso. A gente tá calibrando esta merda de ChatGPT e de tantas outras com milhões, bilhões, trilhões de dados e ela está aprendendo. Aí, o Cauê tá falando que ela... Eu não consigo entender isso de aprender. Então vai tomar no seu cu, o que eu posso falar? O Google desenvolveu a base do que veio a ser o ChatGPT. Ele distribuiu para alguns desenvolvedores. O pessoal do ChatGPT liberou isso pro grande público anos antes do que os executivos do Google julgavam que era seguro. Eles diziam, faltava pelo menos uns 5 anos pra gente soltar esse negócio. O ChatGPT foi na frente. A gente não sabe quais são os limites dessa ferramenta e quais são as consequências sinistras que elas podem trazer. E qual que é o problema disso? O problema é que isso começa uma corrida, porque a Microsoft comprou o ChatGPT e já está soltando para milhões, bilhões de pessoas. O Google não vai querer ficar atrás e vai adiantar que isso seja liberado para o grande público. Tá entendendo a merda que o Corey tá escrevendo aí? É o seguinte, o bagulho era experimental. Não sabia ainda as consequências do desenvolvimento disso. O bagulho tava em desenvolvimento. Aí, dali a pouco, uns malucos lá disseram, não, mas nós vamos correr na frente. Por quê? Por que será? Pois é, graninha, né? Então, se nós largar na frente nessa parada aí, nós vamos ganhar mais. Nós ganhando mais, nós vamos encher o bolso. Ah, mas é perigoso. Foda-se se é perigoso. Parada dessa, foda-se. Mas aí o que acontece? Capitalismo, né, galera? Capitalismo. Se um correu na frente e lançou, toda a indústria vai correr atrás para não ficar para trás. Então aquilo que a gente ainda estava em desenvolvimento passou a ser a bola da vez. E agora tá todo mundo correndo. Ah, mas pode ser perigoso. Foda-se. Foda-se. O que eles estão botando no cálculo é: dá grana ou não dá grana? Reproduz a porcaria do capital ou não reproduz a porcaria do capital? A lógica do capital é que nos ferra, galera. Porque a lógica do capital organiza o conjunto das nossas relações sociais, o conjunto das nossas relações políticas. Então, os parâmetros, tá? Os parâmetros morais, os parâmetros civilizatórios, todos eles são subordinados à lógica do capital. Então não interessa se é lógico que vai dar merda. Não interessa. Ninguém tem dúvida que vai dar merda, mas é aquela coisa, farinha pouco, meu pinhão, o meu quinhão primeiro. Então é isso? Não é esse o ditado? Não.
Nem sei se é esse ditado, mas foda-se também, entendeu? Porque eu também já tô assim, ó, com a cabeça explodindo por causa dessa merda, porque a galera começa a dizer assim, mas é isso, mas é aquilo, querendo tapar o sol com a peneira. Mas é a lógica do capital que faz essa porra. Tu acha que os caras que estão desenvolvendo essa porra não sabem que vai dar merda? Eles sabem que vai dar merda. Mas eles não estão nem fudendo pra isso. Não estão nem aí, mas eu vou fazer igual. A chance de dar merda é 100%. Bacana. Qual a chance de eu já estar morto quando der essa merda? É de 30%. Vamos arriscar. Vamos arriscar, por quê? Porque eu quero ganhar os meus pila. Eu preciso atender às necessidades do capital. E tem uma parada que assim, o Marx quando começa o Capital, ele diz, olha, o capitalismo se apresenta como uma imensa coleção de mercadorias. Portanto, o capitalismo é a generalização da lógica da mercadoria, de modo que tudo precisa ser transformado em mercadoria e a todo momento novas mercadorias precisam surgir. Porque o capital, ele parado é o capital morto. E o que é o capital vivo? É o capital se reproduzindo. E se o capitalismo é uma enorme coleção de mercadorias, o valor social é aferido em mercadorias. Por que a gente mede o PIB? O PIB é o conjunto de mercadorias produzidas, vendidas, enfim, é o capital se expandindo. É o capital que está crescendo. Então, a todo momento, nós precisamos de mercantilizar novas áreas da vida. Então você tem que criar o metaverso. Então você tem que criar o NFT. Então você tem que criar a inteligência artificial. Então você tem que criar coisas que não existem para transformar essas coisas em mercadoria a todo tempo, de maneira permanente. Porque o crescimento do capital, ele é ilimitado, exponencial, numa realidade material limitada do planeta Terra. Então ele tem que criar novas formas de mercantilizar áreas da vida. Mas isso vai ferrar com o meio ambiente? Isso vai explodir com o planeta? Isso vai criar a Skynet e realizar a profecia do Exterminador do Futuro? Foda-se se vai acontecer isso. Porque mais importante que isso é atender à lógica da porcaria do capital. Por isso que eu digo, o socialismo, gente, é a nossa única alternativa. Não é assim, será que a gente pode... Não. Escuta bem aqui que eu vou dizer assim. Porra, não é possível que a gente esteja tão preso na ideologia que a gente não enxergue isso. Porra, nós estamos vendo, estamos caminhando em direção ao precipício e mesmo assim estamos decididos a dar um passo adiante. Nós estamos ali parados na frente do precipício e estamos conscientemente, ou não, optando por dar um passo adiante. Pra quê? Pra defender essa porra de ideologia que incute na nossa cabeça que essa é a melhor maneira de viver, que essa é a única maneira de viver, quando isso flagrantemente está nos levando pra morte. Então, na verdade, não é uma opção ser anticapitalista, é a única opção ser anticapitalista.